Alguns fenômenos importantes que ocorrem na esquizofrenia, tentando mostrar alguns aspectos ligados ao que a gente já viu nos vídeos anteriores a respeito dos conceitos de borderline, de despersonalização, né, desrealização, como que esses conceitos devem ser vistos de uma maneira flexível, né, em cada caso. Você precisa interagir conforme Charcot nos ensinou, com uma observação, interação rigorosa e exaustiva com esses fenômenos, para que a gente possa realmente conhecê-los e perceber as suas nuances, e não sair com teorização de objeto pequeno a, objeto externo, objeto interno. Quer dizer, como que é possível fazer um discernimento entre o que é meu e o que é do outro no inconsciente? Quem é que faria o desejo do outro no inconsciente, discernindo o que é um desejo do outro e não um desejo meu, né? No inconsciente? Quem que poderia fazer? É um ego inconsciente? Então seria um ego inconsciente que faria esse discernimento? Não é isso que a gente observa. A gente observa realmente uma tendência forte, impulsiva, de realização de desejo, de colocar energia para fora, numa psicomotricidade, usando a via psicomotora de descarga ou até a via corporal de descarga, como a neurose atual, como a doença psicossomática. É isso que a gente vê, né? E não um discernimento entre o que é meu e o que é do outro no nível do inconsciente, estruturado numa linguagem para poder dizer que é isso ou que é aquilo, quer dizer, nomeando, denotando, né? Denotando a coisa no inconsciente. Quer dizer, conotação ainda dá com a música no inconsciente, os artistas que o digam, né? E é uma coisa também borderline, a música, né, por exemplo, é uma coisa borderline, entre a denotação e a conotação. É muito mais conotação do que denotação, mas tem alguma coisa de denotação. Tem a música lenta, tem a música agressiva, tem a música triste, tem a música alegre, tem a música animada, tem a música desanimada, né? São denotações, mas é uma denotação muito mais fraca do que uma palavra. Ele está triste, ele está com raiva, denota de uma maneira muito mais clara. Então a gente não pode sair denotando tudo no inconsciente, né? Realmente não tem como denotar as coisas do inconsciente dessa maneira. Então, fenômenos correlatos com a despersonalização e desrealização, que seriam os fenômenos em eco, que ocorrem na esquizofrenia catatônica, que está desaparecendo na Europa, ninguém sabe direito por quê, mas a esquizofrenia catatônica já era rara, agora fica mais rara ainda. É aquela esquizofrenia que tem sintomas psicomotores, a pessoa fica parada, é parecido mais próximo da psicose esquizoafetiva e da depressão do que da esquizofrenia befrênica. Sintomas psicomotores, dentre eles a ecolalia, que é ficar repetindo o que o outro está falando, a ecopraxia, que é imitar o comportamento do que o outro está fazendo, a ação psicomotora que o outro está fazendo, a ecomimia, a mesma expressão facial que o outro está fazendo. Quer dizer, então está imitando o outro como se fosse o outro, né? Uma coisa borderline entre eu e o outro. Eu e o outro. Numa situação de esquizofrenia, né? Regredida. As vozes de comando que mandam, né, digamos assim, a estrutura psicomotora da pessoa, né, fazer coisas contra ela mesma, né, digamos assim, numa situação de doença mental clara, né? Ocorre muito essa passividade do ego, né, digamos, esses sentimentos de passividade que levam a obedecer a voz, a respeitar, a temer a voz de comando, né, ou o objeto persecutório que está ali mandando fazer, a figura, né, uma alucinada visual, uma entidade, né, maligna que está ali mandando fazer coisas inadequadas do ponto de vista da sobrevivência do indivíduo. Então esse tipo de sintoma é frequente na esquizofrenia befrênica, que é caracterizada por distúrbios da volição e do afeto. Quer dizer, então os nexos afetivos estão muito prejudicados, muito destruídos na esquizofrenia befrênica, bem como a motivação para viver, para fazer as coisas, também está muito prejudicada na esquizofrenia befrênica, e os distúrbios do pensamento são outra característica dessa esquizofrenia mais grave, chamada demência precoce.
É a esquizofrenia que gera a famigerada demência precoce em jovens, ou em jovens de 16, 17, 18 anos, né? E levam a uma situação de demência 30 anos, 30 e poucos anos. Enquanto a esquizofrenia paranoide surge mais em pessoas a partir dos 35 anos de idade. Bom, o roubo do pensamento é outra queixa de pacientes hebefrênicos, né? O sentimento de passividade, o uso da terceira pessoa ao invés da primeira pessoa. Quer dizer, a pessoa está aí, ó, a despersonalização aí. Não é ele, é uma outra pessoa. Então, é uma despersonalização psicótica. Tá? Mais grave do que a despersonalização neurótica. Quer dizer, eu não estou me sentindo como eu mesmo, eu estou me sentindo como se eu fosse outra pessoa. Então, quem diz que é como se? É o ego da pessoa. Né? Então, é uma situação bem mais adiante do que o que acontece com o esquizofrênico e o hebefrênico. Então, como vocês estão vendo, esses nomes, esses rótulos, eles têm interpenetrações, nuances, né, e vínculos que devem ser estudados, conhecidos, para que você possa ver com o que você está lidando. No final das contas, você está lidando com a mesma coisa, está lidando com uma regressão profunda que levou à esquizofrenia hebefrênica. Uma regressão profunda, mas não tão profunda assim, que levou à psicose esquizoafetiva. Então, é essa visão psicanalítica freudiana, né, que ajuda realmente você a conseguir trabalhar com essas coisas. Bom, outra coisa que foi elencada aqui para falar, nesses temas psicopatológicos escolhidos, genéricos escolhidos, né, é a questão então do teste de realidade, que falha na psicose, mas na neurose obsessiva já funciona, tá? Então, psicose, o teste de realidade falha. Neurose, o teste de realidade prevalece. E na perversão? Não vou responder agora, em outra vez a gente responde. Mas não posso adiantar. Falha mais do que na psicose. Embora a pessoa possa chegar na presidência da República e no Congresso Nacional. Tá? Mas falha mais do que na psicose, o teste de realidade. Depois vamos ver por quê. Transtorno do pensamento, da afetividade, da volição. São sintomas primários descritos por Bloiler em 1911. Grande flertou com a psicanálise o tempo todo, nunca se assumiu como psicanalista, mas conhecia a psicanálise e muitas das coisas que ele escreveu ali tem uma base psicanalística clara, embora ele não tenha assumido que os créditos não tenham sido dados a Freud, que ajudou muito a ele a compreender os fenômenos esquizofrênicos. Para vocês terem uma ideia, para nós psicanalistas, né, dentre os 3 sintomas primários descritos por ele, quer dizer, distúrbio na afetividade, nos nexos afetivos, na hipobulia, na capacidade, falta de motivação para fazer as coisas normais da vida, e distúrbios do pensamento, para nós, na leitura psicanalítica, os 2 últimos são sintomas primários, distúrbios no afeto e na volição, porque afetam o representante afetivo da pulsão, né? E o pensamento é secundário em relação a essas motivações afetivas e também acompanha devido aos distúrbios afetivos volitivos que levam então ao distúrbio do pensamento. Então, os distúrbios do pensamento, para nós psicanalistas, são secundários, embora sejam primários para Bloiler, né? Digamos assim, dentro de uma visão descritiva do fenômeno, né? Fenomenológica do fenômeno, psiquiátrica, né, do fenômeno, na escola lá do Meyer-Gross, né, do Kraepelin, né, essa turma aí do Jaspers também. Então, essa visão, nessa visão, o distúrbio do pensamento é primário, mas na visão psicanalítica ele é secundário, o distúrbio afetivo volitivo. Tá? E 1911, né, você vê, grande livro também escrito por uma pessoa que conheceu o trabalho de Freud, chegou a trabalhar junto com, até a flertar, né, como se fosse um psicanalista também. Quase que aderiu ao movimento psicanalístico, mas sempre ficou em cima do muro. O conceito de ambivalência é dele também. Né? Ambivalência afetiva que tem na esquizofrenia, né? E ele próprio era muito ambivalente também, né?
Bom, por isso, talvez não tenha se definido aí em relação a essa contribuição da psicanálise para esse livro, desde 1911, sobre o que é o melhor de Kraepelin, os trabalhos de Meyer-Gross também, e os trabalhos de Jaspers, né, e Bloiler. São 4 grandes trabalhos sobre psicose que tem na história da psiquiatria. Bom, e seriam esses os temas, então, de psicopatologia que hoje a gente escolheu para falar genericamente sobre eles, mas tudo isso a gente vai esmiuçar mais, tá? Ao longo dos vídeos.